Glória a Jesus. Essa semana, eu fiquei até preocupado, porque eu fiquei doente, terça-feira, e ontem eu estava com febre, e hoje a gente veio, né? Mas eu tomei um Doril daquele de arrebentar, né? Mas graças a Deus estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos para que vocês abram a Bíblia no livro de Neemias. Vamos abordar um assunto muito interessante. O tema vai ser reconstruindo os muros. É o tema de hoje, tá? Reconstruindo os muros. Mas nós vamos ler alguns versículos só para dar ênfase ao que nós vamos falar. Mas nós vamos abordar do capítulo 1 até o capítulo número 6, até o final do capítulo número 6, tá? Então eu vou tentar fazer uma exposição bem rápida da história e depois entrar nos pontos da reconstrução dos muros, tá bom? Neemias capítulo 2, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Amém? Neemias capítulo número 2, versículo 12 até o versículo 17. Diz assim: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs ao coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que esperava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estava fendido, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, tinha declaração de coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes, vós, a miséria em que estamos em Jerusalém, está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então, veja bem que nós lemos uma passagem bíblica aí que fala da ruína de Jerusalém. Então, o livro de Neemias, quando é que ele foi escrito? Nós chamamos esse livro da escritura pós-exílio. O que é esse pós-exílio? Ele foi escrito depois que Israel estava voltando, que já tinha voltado para Jerusalém. Então esse livro foi escrito num período pós-exílio, onde eles já estavam em Jerusalém. E lá escreveram o livro de Neemias. E que ponto chegou Israel para ser levado cativo? E que ponto de Israel estava aqui, agora, nesse momento em que foi escrito o livro? A primeira coisa que os irmãos precisam se contextualizar é que Israel, eles tinham sido levado cativo pela Babilônia. Havia 70 anos profetizado pelo Jeremias que eles iam ficar em cativo durante 70 anos. O profeta Jeremias, que era contemporâneo desses primeiros que foram levados cativos para a Babilônia, profetizou, e a profecia de Jeremias falava que eles iam ficar 70 anos, e cumpriu essa profecia. Depois de 70 anos eles começaram a voltar. Só que quando eles voltaram, Babilônia já não existia mais. Babilônia já havia acabado. Quem estava no governo agora eram os medo-persas. E quando o governo do medo-persas chegou, Ciro, que governava esse período, ele faz um decreto, e esse decreto é: voltem para Jerusalém. Então Israel começa a voltar para Israel. Só que Ciro também, quando ele faz o decreto, esse decreto, eles tinham base também da pregoação da reforma ou da edificação de Jerusalém.
Então, quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram com este propósito, de reconstruir, de refazer a cidade de Jerusalém. Chegando lá, e vai estar lá registrado no livro de Esdras, no capítulo 1, vocês irmãos quiserem e tiverem curiosidade, no capítulo 1 já vai dizer lá o decreto do rei Ciro e o propósito da volta dos irmãos para a reconstrução de Jerusalém. Só que quando eles começaram a reconstruir Jerusalém, havia inimigos, os amonitas, os samaritanos e alguns outros que estavam em volta, que ajuntaram com o povo e começaram a desanimar o povo. Começaram a fazer calúnia do povo, começaram a desanimar para não construir Jerusalém. E além disso, eles enviaram uma carta ao rei, não me lembro se é o rei Dário ou se é o próprio rei Ciro, enviou uma carta falando que o povo de Israel estava construindo para se rebelar contra o império. E aí, queridos irmãos, o rei, que não sabia de nada, proibiu a construção. Para a construção. Terminou-se a construção. E, se não me falha a memória, Esdras continua e ele edifica o novo templo. Então, Jerusalém estava em ruína e o templo havia sido construído. Aí entra Neemias. No capítulo 1 de Neemias, os irmãos vão observar que Neemias recebe a notícia do seu irmão da cidade de Jerusalém. E ele pergunta, como é que está a cidade de Jerusalém? E a notícia foi a mais sincera possível. Se você quer, irmãos, ver ou fazer algo para trazer edificação, não invente nada. Não traga notícias falsas, né? Traga notícias verdadeiras. Doa o que doer, mas fale a verdade. E ele fala a verdade a Neemias. Neemias, a cidade está destruída. Nós não temos segurança nenhuma. Os muros estão fendidos e caídos. E aí, queridos irmãos, passa a ideia de Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém. Então a base do nosso sermão é essa, reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas nós vamos falar sobre três prismas. O primeiro prisma é passar do pressuposto de que Jerusalém um dia foi uma cidade inabalável. Ao ponto de que ela passava segurança ao povo que vivia lá. Então Jerusalém um dia, há muito tempo atrás, depois do rei Davi, depois do rei Samuel, Davi e Salomão, esses três reinos reorganizaram Israel ao ponto de Israel se inchar. Ao ponto de pensar, não, nós somos uma cidade inabalável, jamais nós vamos destruir. E aí está o nosso primeiro prisma. Tudo pode mudar para aqueles que não vigiam. Para Israel, houve profetas, houve pronúncias, houve mensagens que revelaram a vontade de Deus, e eles não ouviram a voz de Deus. Jeremias falou, olha, cuidado, vocês vão ser levados cativo. E eles não ouviram a voz de Deus. Então o primeiro prisma é para aqueles que estão inabaláveis. A sua vida está maravilhosa. A sua vida espiritual vai tudo bem. Você é um homem inabalável hoje. Mas cuidado. A Bíblia diz, olhai e vigiai. Olhai, observe. Olhai e vigiai. Queridos, nós estamos numa batalha. Talvez você não enxergue, mas a Bíblia vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais. Quando ela fala isso, ela está dizendo, olha, a arma da nossa milícia, quer dizer, você precisa ter armas. Você precisa estar envolvidos com armas que vão proteger a sua vida. Então, mesmo que você esteja nesta condição, olhai e vigiai para que você não caia. Segundo prisma, é para aqueles que estão com os muros caídos, que em algum momento da sua vida veio
aconteceu? As muralhas se fenderam. As coisas perderam o rumo. E agora o que fazer? Como Israel, os muros estavam caídos, não havia o que acontecer, como fazer, e agora o que eu faço? Como eu me comporto? Porque as muralhas que estavam inabaláveis agora caiu. Na posição que você estava, talvez inchado, pensando que nunca ia cair, talvez você estava num pedestal, e você olha para você hoje e fala: eu fui fendido, eu fui atingido. O diabo conseguiu aquilo que ele queria. Queridos, alguns falam aquela frase que o diabo ele não morde, né? Ele morde. Ele já levou muita gente, pastorzão, irmãozinhos. Ele não escolhe padrão de vida de ninguém. Ele quer derrubar, ele quer destruir. E se nós não olharmos e vigiarmos, nós estamos sujeitos a nossas muralhas serem fendidas, a serem destruídas. Se você olhar a história bíblica, vocês vão perceber o seguinte, que Deus, ele avisa, ele adverte, o povo desobedece, Deus pune. Aí vem o cristianismo. Jesus funda a igreja, estabelece a igreja começa a crescer, a se multiplicar, há pregadores para todos os lados. De repente, a igreja começa a crescer e se inchar. De repente, o diabo começa a implantar as suas ideias, e aí a muralha se fende de novo. Vem a reforma no ano de 1500. A igreja começa a se reconstruir de novo a sua teologia. E agora que ela está reconstruída a sua teologia, passou-se aí 500 anos da reforma, 500 e alguns anos da reforma. Como que você enxerga as muralhas da igreja hoje, irmãos? Você já parou para olhar se nós estamos, quando eu falo nós, não estou falando do Ministério Nazareno, mas estou falando da igreja de Deus, toda a igreja de Deus, como é que nós estamos nesse mundo hoje? Qual é a nossa, como que vai ser as pessoas que vão contar a nossa história amanhã? Como que está a igreja brasileira hoje? A teologia brasileira hoje? O comportamento dos líderes da igreja brasileira hoje? O diabo tem fendido as muralhas da igreja. Que não há muralha que não possa ser derrubada se nós não vigiarmos. Não há muralhas que não possam ser caídas se nós não olharmos para o eterno Deus, porque, irmãos, é Deus que é a nossa segurança. Para Israel, eles achavam que era a geografia deles era a segurança. Está no texto. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados. Olha o pensamento deles. Mas os montes de Sião não se abalavam, não era por causa da geografia, não se abalava porque Deus estava presente. A sua vida ela só será inabalável enquanto Deus estiver na frente dela. Se você começar a dar um passo por conta, o diabo pode começar a fender as muralhas da sua vida. Mas vamos dizer o seguinte: talvez a sua vida está maravilhosa bem. O meu conselho para você: vigiai e orai. Agora, se você está com a sua vida destruída, foi fendida pelo diabo. Agora, como que eu faço para reconstruir a minha vida? E é esse ponto que nós vamos falar aqui. Como que eu faço para reconstruir aquilo que foi derrubado? E aí, irmãos, use a sua imaginação. É o casamento? O que
que eu faço para reconstruir o meu casamento? É a minha vida espiritual? O que eu faço para reconstruir aquilo que eu perdi, a comunhão que eu perdi com Deus? É o meu ministério? O que eu faço para reconstruir o ministério que eu perdi? Então perceba que há aqui uma analogia ampla em você pensar o que você pode reconstruir. E o primeiro ponto aqui está na notícia. Quando Neemias recebe a notícia de que as muralhas estavam caídas e fendidas, a atitude de Neemias era: opa, Deus pode me usar. Está explícito no momento que ele dobra o joelho, confiante em Deus e no seu contato que ele tinha com Deus, e ora ao Senhor. E perceba, irmãos, que essa relação que ele tinha com Deus não era uma relação superficial. O que quer dizer isso? Sabe como que nós se relacionamos com Deus nos dias de hoje, nos nossos séculos? Como são passadas as mensagens e os louvores, é aquela relação amorosa. Aí o pregador fala: lindinho, ô lindinho, olha para cá, lindinho. Passando a uma relação de marido com mulher. E Deus não se relaciona assim. Uma relação em que você tem um cuidado. Quem é marido aqui deve saber, né, o que eu estou falando. E quando a mulher está brava daquele jeito, né, você tem que dar um cuidado para falar com ela. Porque senão ela vai pegar aquele pontinho que você falou, vai ficar o dia inteiro falando com você aquilo que você não quis dizer, mas que ela achou que você quis dizer. Os irmãos gostaram, né? São situações, né, que acontecem, que as pessoas vão se perdendo, queridos. Mas a relação de Jeremias, se vocês lerem o capítulo 1 aqui, você vai ver Deus grande e terrível. Deus que olha para o meu pecado e veja a minha miséria. Olha Jeremias falando. O relacionamento que ele tem com Deus é uma relação bíblica. É uma relação de temor, de respeito e arrependimento. Então a minha oração, ela não é respondida porque eu trato Deus, paizinho lindo. Oh, paizinho lindo. Tenha misericórdia de mim, paizinho lindo. Não é essa a relação que Deus está querendo. Eu não estou falando que você não pode falar assim. Eu estou falando da relação construída entre você e Deus. A confiança que você tem entre Ele e o Senhor. Então, para reconstruir a sua vida, você primeiro precisa entender que você precisa acreditar, confiar que Deus quer estabelecer essa confiança com você. Deus tem o interesse em que as suas muralhas sejam reconstruídas. Deus não quer ver você derrubado, irmão. Deus não quer ver as suas muralhas fendidas, desprotegido, não. Deus quer que você reconstrua as suas muralhas. E Deus está disposto a ajudar você a reconstruir estas muralhas. Se você olhar para a história, quando veio o decreto do rei, olha, está impedido de construir. Pararam-se tudo, os sacerdotes foram embora para casa, as pessoas foram para suas casas, já não havia dízimo, já não havia ofertas, parou-se a construção. E aí, queridos, sabe quanto tempo ficou parado as muralhas caídas? 120 anos com as muralhas caídas. Israel já havia lá 100 e tralala de anos, um século, morando no meio das ruínas. Mas quando Neemias resolve confiar em Deus, quando Neemias ele resolve reconstruir as muralhas,
ele recebe orientação de Deus para fazer aquilo que ele precisava fazer. Não entendi, irmão. Se você quer reconstruir a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a resposta de Deus através da oração e da sua intimidade com Deus. Há um texto bíblico que eu gosto muito, de Ezequiel, capítulo 2, que quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Aí eu já vi muita gente falando, não, põe-te em pé, e Deus falará contigo. E há um texto bíblico que fala, se levante e resplandecerá. Põe-te em pé, e eu falarei contigo. Só que lá no capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que Ezequiel tenta se pôr de pé e não consegue. Ele tenta se levantar e não consegue. Os irmãos, se quiserem conferir, pode conferir. Ele tentou se levantar e não conseguiu. Aí, de repente, lá no capítulo, ele vai dizer o seguinte: e o Espírito de Deus entrou em Ezequiel, pôs ele de pé. E aí ele começou a ouvir a palavra de Deus. Você quer, queridos irmãos, ficar deitado? Tudo bem. É problema seu. Se você quer continuar com as muralhas fendidas, é problema seu. Mas se você quer ter um resultado e voltar a construir na sua vida, tome uma decisão, mesmo que você não consiga, porque o Espírito de Deus vai entrar em você e pôr você de pé e dar condição para você começar a reconstruir as muralhas de Jerusalém para você. Porque nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de ajuda. Mas você precisa querer. Você precisa dizer: Deus, eu quero. Estou na brecha. Estou aqui, Senhor. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar o rumo da minha casa. Eu quero mudar aonde eu estou pisando. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Deus vai te ajudar, queridos irmãos. Ele não vai carregar você no colo, como alguns dizem, mas Ele vai te ajudar a se pôr de pé para ouvir a voz de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Capítulo 2, a resposta, capítulo 1, vai indo para o versículo capítulo 2, a resposta da oração. Jeremias, sabe quanto tempo Jeremias ficou orando, irmão? 4 meses. É que tem gente, eu falo isso por quê? Porque tem gente que acha que dobra o joelho, 2 minutinhos. Eu já orei ao Senhor, Deus vai ter que trazer. Não, irmão. Persevere na oração. Jeremias orou 4 meses. 4 meses ficou esperando a resposta de Deus. E sabe como veio a resposta de Deus? Não era do jeito que talvez que ele queria, mas ela veio. Ele se apresentou ao rei. Quando ele se apresenta ao rei, há ali todo um contexto favorável a Jeremias. Ele se demonstra que está triste. O rei pergunta por que ele está triste. Para nós encurtarmos a história, ele aproveita o ensejo de dizer que está triste. E dali ele tem a resposta da oração. Sabe com que Jeremias saiu ali? Com os recursos que poderiam fazer ele construir as muralhas de Jerusalém. Com o material. Ele tinha que construir, mas o material Deus deu para ele. O que é isso, irmão? Quando nós oramos e confiamos em Deus, você vai ter que reconstruir a sua vida, mas o material Deus vai dar para você. Deus vai dar a condição para você. Deus vai ajudar você. Deus vai trazer um caminho para você. Há um texto bíblico em Isaías que fala: quando tu olhares para a direita, olhares para a esquerda, ouvirá uma voz. Essa voz, irmãos, é a voz do Espírito Santo. Este é o caminho, andai nele. Ele dá orientação. Ele não deixa você, quando você está com propósito, ele não deixa você desviar. Olhar e cochear em 2 pensamentos. Não, ele te mostra o caminho. Capítulo 3. Capítulo 3. Ele começa a mostrar o projeto dele ao povo. Nós lemos aqui no capítulo 2 que ele faz uma passagem, ele chega em Jerusalém, não comunica a ninguém o que ele ia fazer lá. Ele dá uma volta, vê o relato do que estava acontecendo, que Jerusalém realmente, as muralhas estavam, aí os irmãos veem que os cavalos passaram por cima dos escombros de Jerusalém,
porque não tinha aonde passar. E aí, querido, o Jeremias traça um projeto de reconstrução. Você já sabe que para você reconstruir, você tem que restabelecer a sua comunhão com Deus. Você já sabe que quando você restabelece a sua comunhão com Deus, Deus te dá condição para você começar a reconstruir, te dá um material para você reconstruir, e agora você precisa de um projeto, de um plano. Como que eu faço para reconstruir as muralhas da minha vida? E aí que está o negócio, irmão. Sabe por quê? Porque nós queremos um milagre. E é assim que nós queremos. Quando nós falamos lá do milagre do vinho, da transformação da água para o vinho, todas as vezes que nós vamos falar da transformação da água do vinho, Deus pode transformar a sua vida, porque Deus transformou a água em vinho. Agora, você já parou para olhar o processo desse milagre? Você já parou para ver o que foi elaborado para construir este milagre? Já parou para olhar? Que eles teve que buscar as talhas, buscar água no poço, fazer tudo o que ele mandava. Então tudo tem um processo, tem um projeto, um plano. Você quer reconstruir a sua vida? Começa a planejar, porque você já estabeleceu a sua comunhão com Deus. Você já tem o material de Deus. Agora você precisa projetar para reconstruir os muros fendidos. E como que eu vou fazer isso, irmão? Projetando. De que forma você pode projetar? A partir de hoje. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. A partir de hoje, eu vou levantar, a primeira coisa que eu vou fazer. Estou dando alguns exemplos, tá? Não quer dizer que eu faço isso também. Eu vou levantar às 6 horas da manhã, vou dobrar o meu joelho e vou buscar ao Papai do Céu. Ou, a cada semana agora, eu vou buscar um pouco o reino de Deus, a palavra de Deus. Eu vou buscar entender a palavra de Deus. E a partir dessas coisinhas pequenas que você projetou para a sua vida, você começa a reconstruir uma vida inabalável. As muralhas que estavam fendidas, as brechas que estavam, você começou a tampar. Você entende, irmão, que você precisa de um projeto, porque não para com aquela música que fala assim, deixa a minha vida me levar, leva eu. Não, para com isso, projeta a sua vida. Projeta ela. Não, a partir deste ano, não é a partir da virada do ano de 25 para 26, não. A partir de agora, a partir deste momento, eu vou começar a fazer algo que vai deixar a minha vida inabalável. Eu vou começar a reconstruir as muralhas que foram fendidas. Deixe Deus trabalhar, irmão. Vamos ficar de pé? No capítulo 3 está o processo. No capítulo 4, tem os inimigos que se levantam. Sambalat e Tobias se levantaram. Porque quando você resolve construir a sua vida, fique certo disso, irmãos. O inimigo vai se levantar. E a primeira coisa que ele aparece aqui é que ele se levanta com insultos. Ele não faz nada. Ele só vai insultar. Esse muro vai cair. Ele não fez nada, não faz nada. Ele só fala coisas, para te desanimar. E não pense você que o diabo não levanta pessoas que ele levanta. Talvez as pessoas que estão na sua casa, pessoa que você ama, que você confia. Não é que a pessoa é endemoniada, eu não estou falando isso. Mas em algum momento talvez ela deu ouvido àquilo que o diabo falou para ela. E o conselho dela não é um conselho de Deus. E aí, querido, vai se levantar o inimigo. A partir do momento que você começar a reconstruir, tenha certeza disso, o inimigo vai se levantar. A princípio ele vem só com um desânimo. Mas lá no capítulo 6, ele elabora um projeto para destruir a sua vida de novo. E aí ele faz uma blasfêmia. Ele traz uma calúnia sobre você. E se você der lugar, você cai. Mas se você não der lugar, você vence o inimigo e as muralhas vai chegar até o fim. Amém? Vamos orar? Pai,